Olá, iniciando mais um videocast do nosso canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Edilson Santiago, um colega de profissão que eu tenho uma imensa admiração, professor, advogado militante na área criminal, membro do IPDD, membro da Abracrim, membro da Academia Paraense de Júri, do IAP, né? E em especial, Santiago, ex-presidente da Comissão de Defesa da Prerrogativa da OAB Pará, onde eu ouso dizer que você foi um verdadeiro divisor de águas, né? Implantando a partir dali da sua gestão uma nova forma de defender as prerrogativas da advocacia. E eu queria começar essa nossa conversa com uma exposição sua a respeito dessa sua experiência junto à OAB. O que te levou, Santiago, para a OAB e como começou essa reestruturação da comissão de prerrogativa na nossa veneranda ordem? Abrir uma parte aqui rapidinho, esse tom que você falou, gostei desse tom. Recentemente, há uns anos atrás, houve um encontro dos advogados criminais do Pará, no Hotel Sagres, e na abertura da mesa estava o Conselho Federal, que é nosso colega, eu tenho um carinho pelo doutor Marcelo Nobre, e estava Oswaldo Serrão, Jarbas, toda, e eu estava como ouvinte lá na plateia. E quando eu entrei, o doutor Marcelo me viu, o doutor Marcelo Nobre. Aí ele pegou no lado que não esperava, disse, adentrando agora o nosso colega, doutor Edilson Santiago, criminalista, ele que é o verdadeiro samurai das prerrogativas. Eu achei, eu lá na tribuna, para todo o pessoal, com um abraço ao doutor Marcelo Nobre. Tem uma foto contigo uma vez, aí botaram lá no comentário, grande samurai. Foi, eu gostei do apelido dele, porque ele sabe toda a minha história de prerrogativa. Foi uma atividade boa, agora voltando à sua pergunta. Tudo na vida tem uma história das coisas, tudo tem história, que é bom que a juventude sempre procure a história, né. Essas coisas de inteligência artificial é bom que guarda o passado, né, muitas coisas boas, você pega todo homem tem a sua história, o homem tem a história da evolução, né, todo. E eu fui uma prerrogativa, iniciei na campanha do doutor Jarbas com o doutor Onfide, Onfide nacional, o doutor Jarbas local. Mas quando eu estagiei, eu também estagiei, sabia, eu sou agente, estagiei. Eu estagiei no doutor Gilberto Guimarães, no Silveira Dias. Ele sempre me viu imbatível, ele gostava de mim, desde o tempo lá onde estiver, e esse Gilberto, gente boa, foi meu instrutor, pô. Eu já como economista, pós-graduado, advogado, oficial da Banca Mercante, rodado o mundo todo, vim estagiar como estagiário comum qualquer. Já era procurador do Estado e fazia parte. Eu estagiei no escritório Silveira Dias. Colega João Alex, Reinaldo, Pedrinho, todos amigos que eu tenho respeito, carinho por todos eles, né. E como bom estagiário, tinha fiquei o do Gilberto me pediu pra descanar junto a ele. E aí eu fiz de cobrança, o estagiário faz, né, já faz um bom tempo, né, uns 20 e poucos anos. Mas comecei assim, e pela minha postura de embate, o Gilberto: "Olha, esse Thiago, quando tu não vai pra comissão de prova de dar uma bem, então", ele me incentivava sempre. Por carga d'água, as voltas que o mundo dá, eu fui e o Jarbas Vasconcelos, da eleição dele, a primeira que, né, e ele me convidou para me presidir a comissão da campanha, fui em campanha, batalhei em campanha com ele e fomos vitoriosos, né. Primeira gestão do Jarbas. Chegou a gestão do Jarbas. E ele me convidou e eu fui ver o histórico da OAB de comissão de prerrogativa, não tinha muito histórico não. Era uma comissão acanhada, tímida, era temporária até, não tinha alguém que defendesse, até porque eu acho que é até desconhecido, que a pessoa tem que saber o que é o direito de prerrogativa, porque o juiz tem, o promotor tem, as autoridades têm prerrogativa, todo mundo tem prerrogativa, né. Alguns têm de fórum privilegiado, quando tem. Então, não é só o advogado que tem não, e a prerrogativa que se diz aqui importante, não é do advogado. A prerrogativa é dada ao advogado para ele defender o cliente dele com destemor, com segurança, com sabedoria, para ele não deixar o Estado engolir o cliente dele. Thiago, nessa época, a comissão ela não era nem permanente de Não, prerrogativa, era era um arcabouço, não tinha nada. Eu tive que fazer do zero, estruturar tudo. Baixei eu cre eu me não tenho uma resolução para criar tudo, entendeu? Criei até um cadastro
de autoridades violadoras das prerrogativas do advogado, porque é comum, sabe? Eu já me formei como advogado, com 38 anos, eu já tinha rodado o mundo, eu achava triste um jovem advogado chegar numa delegacia, numa autoridade, o cidadão lá que ocupa o cargo público lá, tudo é temporário, tudo passa, e humilhando o advogado, fustigando o advogado, se achando Deus. Aquilo me sangrava. Não, quando eu criei o cadastro, não, eu posso dizer, a estrutura, a comissão, dividir tudo, a comissão tornou-se não mais temporária, tornou-se efetiva, não é mais temporária, não, é efetiva 24 horas, plantão de prerrogativas, divisão por turmas, toda uma estrutura foi implantada. O cadastro já foi ousadia minha, e São Paulo também iniciou, porque esse cadastro, ele adotava, a autoridade costumeiramente adoravam humilhar advogado, prender e tem que responder. Inclusive, a OAB faz um processo de desagravo, pega o nome dela, processo, em cima é muito, não dão bola, mas corre lá. Eu cheguei a classificar esse cadastro de matéria interna corporis. Se o Thiago excelente constitucional, eu digo, não sei, eu acho que não. É matéria interna corporis. Essa ideia, ela é excelente e pena que não foi levada adiante, eu creio que foi Então, porque foi criada, está regulamentada. A OAB que não aplica não mais. aplica. Mas Mas tá lá, não foi revogada, não. eu vi recentemente a OAB da Bahia, salvo engano, criou o cadastro via aplicativo. Então você está no fórum, mesmo aquelas violações menores, do tipo o juiz não atende, às vezes o advogado ele não tem tempo para chegar no escritório, fazer uma representação e protocolizar na OAB, abrir o processo. Não, ele não precisa mais fazer isso. Ele vai no aplicativo, entra ali e explica o que aconteceu, faz, vim aqui para falar sobre o processo tal, a tal hora, na vara tal, o juiz tal não atendeu e registra aquilo ali. Dá muito, foi um dos pioneiros do Brasil a criar esse cadastro, porque eu dei a ideia porque eu via. Eu não sei porque o bom juiz, o bom delegado, que existe pelo juiz, bom delegado, atende o advogado de maneira elegante, de maneira correta, vê o que tem que fazer, mas não procura fustigar ou torná-lo melhor. O artigo 6º do nosso estatuto, o que é que diz lá? Não há hierarquia entre advogado, juiz, promotor, não há. Ao serventuário da justiça é nos dado a tratar com respeito recíproco. Está lá, não há. O juiz não é maior que o advogado. Não tem condições. Senão não haveria advocacia. Ele decidia tudo, né? O advogado tem que se... Agora, o que eu digo sempre também, meu amigo Flávio, as faculdades também deviam passar um andemão. Porque hoje no Brasil, aliás, no Brasil não tem faculdade de advocacia. Não existe no Brasil. Existe nos Estados Unidos faculdade de advocacia. Lá os meninos saem advogado e geram os filmes, né? Advogado do Diabo, a firma e tantos outros. No Brasil, o rapazinho entra com segundo grau, sai com bacharel em ciências jurídicas. Tem os escritórios de prática, mas Mas não tá calhado, um time que não dá. Ele não sabe, pega o título dele de bacharel, aí vai fazer o exame de ordem. Uns passam logo, pega a famigerada, a carteira da OAB. Também ainda não é advogado. Pega o processo, não sabe ver o juiz com a beca, pensa que o juiz é o Deus encarnado para persegui-lo, o delegado passa um rumbo, vai persegui-lo. Não é assim, não. Então, eu acho que a OAB, assim que ao dar a carteira para o advogado, aquela ESA devia funcionar 24 horas aqui em Belém do Pará, do estado do Pará, todas as filiais, para ensinar o advogado iniciante. Triste. Eu fico triste que eu vejo meninos advogados que não sabem como iniciar um processo. Ele faz uma coisa, o juiz dá uma resposta, ele se perde. A OAB devia dar aula de processo civil, direito civil para advogados iniciantes. Devia aproveitar os advogados, o que é prerrogativo, o que é direito. O advogado também tem que respeitar as demais autoridades. O direito não é só advogado. O respeito é recíproco. Juiz, advogado, promotor, delegado. Ninguém é maior que ninguém. Thiago, como é que se deve preparar um jovem advogado que está enfrentando ali o início da carreira para defender suas prerrogativas diante dessas situações que eles lidam com a autoridade que normalmente não respeita? Primeiramente, fazer umas belas turmas, procurar advogados antigos que saibam também, advogados determinados,
eu geralmente vou advogado ao crime, os criminalistas. Não é que os criminalistas se acham, nada disso não. É porque às vezes são os que enfrentem, os que no dia a dia vão mais para os embates com as autoridades pesadas, não é verdade? Os criminalistas também. Até porque também, até porque, isso é verdade, a advocacia é a única profissão que consta na Constituição que intesta o poder público. Grave isso. A advocacia é a única profissão que consta na Constituição Federal e que intesta o poder público. A advocacia veio para intestar o poder público. Por isso que não tem prerrogativa, não tem advocacia. Entendeu? Então, se é para intestar, prepara o advogado para intestar o poder público. Como? Aí a OAB vinha com a sua ESA, preparava tudo. Não é só receber a grana da anuidade, não. A grana da anuidade tem reciprocidade. A função da OAB está no artigo 44 do nosso estatuto. Está lá. Fora disso, é arranjo, é entrega de outras coisas, mas que todo mundo sabe. Eu acho que a OAB devia se aproximar mais da sociedade. A OAB está num caminho, hoje, atual, que eu não vejo muito saudável. É o papel institucional que não está sendo exercido. Isso já fiz um artigo aí que eu coloquei. Papel da OAB ao cidadão que está nos ouvindo agora aqui, pega no Google, doutor, o famigerado doutor Google. Está tudo na OAB, está lá. Artigo 40, veja lá, 44. Esta é a função da OAB. Fora disso, interesses espuros e outros quase que não é momento de dizer agora. Nesse, Tiago, os mais jovens talvez não saibam essa história, mas vão saber agora por meio do videocast. Mas nós temos um tempinho a mais de advocacia, sabemos que você realmente implantou ali toda uma nova gestão na comissão de prerrogativas. A questão do plantão que você mencionou foi criada durante a sua gestão. E é bom, sabe? Eu tive lá, falar é bom, mas dar o exemplo é melhor. Eu dormia com meu telefone do lado para dar exemplo. Jovens, eu formei 30 jovens advogados. Sabe por que eu tive a obrigação de fazer isso? Porque eu não queria ver a OAB condenada. Eu tinha várias sentenças de juízes federais, condenavam 50, 100 mil OAB, mais os jovens advogados. Sabe por quê? Eles, por não ter preparo, eles iam falar com o juiz, com o delegado, de forma soldada. Porque eles não sabiam como abordar. E é verdade, tem que saber abordar uma autoridade. Lá o juiz está lá, do alto, desembargador, alto, né? Isso quer o quê, doutor? Não sei. Saber abordar. E eles porque não tiveram na faculdade, a OAB não ensinou. Vão ter aonde? Como é que a OAB vai mandar um jovem sair do seu castelo da OAB, para enfrentar um juiz desembargador lá, que ele está burlando as prerrogativas do colega que está lá no gabinete dele? Como é que ele vai mandar se ele não sabe? Eu ensinei 30 jovens advogados para ele pôr embaixo. E tá aí, doutor, todos que estão me ouvindo estão sabendo disso. Aí ele já ia com o doutor, com abordar, tá? Para não passarmos de vítima para réu. Eu soube recentemente que a OAB do Pará foi condenada, né? Não se me engano, por um promotor militar, ou que talvez o promotor foi abordado de forma talvez soldada, né? Foi para a justiça e levou danos morais. Eu fiquei triste. A minha preocupação, todo dia ontem eu fiquei na OAB, era evitar que nós que nós sofrêssemos um abalo financeiro por uma condenação de dano morais. E pior que é solidário. É a OAB e os meninos. Eu sou um jovem advogado cheio de boa vontade, numa comissão de Brasil, ser condenado a 10 mil, 5 mil, 15 mil. Eu já vi condenação de 50 mil de juiz federal na OAB, 100 mil. Vou voltar para esse assunto aí da condenação do promotor. Mas a pergunta que eu preciso fazer... Você tomou consciência disso? Você tomou consciência disso? Eu tomei conhecimento, eu quero voltar logo depois. Eu quero uma pergunta anterior. Eu quero te perguntar o seguinte. Você implantou lá a comissão, criou toda uma nova gestão, implantou, colocou o plantão, treinou a jovem advocacia, e aí você renunciou. O que te levou a fazer essa renúncia? Depois de toda essa mudança, essa estruturação, que até hoje está aí o seu legado, né, na comissão, né? E aí uma renúncia, por quê? Não, responde. Pergunta provocativa. Verdade, você tem razão de perguntar. Quando eu fiz todo o trabalho, eu não dormia direito, eu praticamente, para fazer esse trabalho que eu fiz, eu abandonei meu escritório. Eu perdi dinheiro, também o dinheiro não é tudo na vida, valores também, tão quanto melhores. Mas eu perdi. Me lembro que um dia eu estava defendendo advogado da OAB, chegou um emissário num cliente, com dinheiro na mão, uma bela quantia.
aguenta aí. Eu, na UAB, no meu dia a dia, que eu perdi um tempão na UAB, perdi na UAB. E, inclusive, o cara foi embora. Eu fui ver meu escritório, já estava no vinagre, meu irmão. Eu não estava pesado para mim. O tempo todo doado para a OAB. Doei para a UAB, muito sangue para a UAB, doei. Mas não me arrependo, não. E eu vi que não dava mais para aguentar, não. Aí eu fiz o balanço. O que é que eu fiz? Plantado. Tudo que a UAB precisava. Tanto é que foi uma das melhores do Brasil, sabe disso? Não foi? Uma das melhores do Brasil foi a do UAB do Pará, em função de prerrogativa. Eu estou na hora de eu pular fora. E uma bela carta ao doutor Jair Vasconcelos. Eu não sei o que foi um espanto para todo mundo, não foi? Os amigos, você viu os e-mails que eu tenho de. Porque você fazia um trabalho fabuloso lá, implantou toda uma nova gestão na comissão de prerrogativas, colocou ela em outro patamar, e aí você saiu. Mas costumeiramente, sabe, eu sempre fui assim, do estado do Pará, eu fui chamado no governo amigo Gabriel para implantar o sistema de controle interno no estado. Me chamaram, eu estive em Palácio, eu não fiz nem como consultoria, como economista pós-graduado. Eu dizia, eu fiz com o Barnabé. Aí você tem a formação anterior em economia, né? Economia. Aí eu implantei o CEAFEM no estado, criei o Conta Única, que o crime da Conta Única do estado é vinculado ao CEAFEM, entreguei ao governador, está aqui o governador, leva para o seu curso, modificou o estado. Aí, só quer um braço humano, governador, disse que é uma controladoria, uma auditoria. Eu redigi uma lei, criando a Auditoria Geral do Estado, eu redigi essa lei, criei um órgão, dinheiros, recursos, o Estado devia 3 folhas de pagamento, quando o governador Miguel assumiu, e limpamos os estragos. Aí, depois de ter todo esse trabalho, quem vai ser o primeiro auditor geral do Estado? Quem deveria ser? Joe. Não. Não. Cumpriu a missão, não tem mais. Embora. Foi embora. Deixei para o Estado aí. Aliás, quando eu estava na Assembleia fazendo lobby para aprovar a lei que criou a auditoria do Estado, o deputado, não vou citar nomes aqui, doutor, eu estou observando muito o senhor. O senhor implantou um sistema no Estado, lógico que eu não implantei sozinho, né? Ninguém constrói sozinho, eu implantei com vários colegas, várias pessoas, que aqui eu agradeço a todos. Eu fui o cabeça, eu mudei o paradigma do Estado, o sistema quebrou, acabou com o cargo de contador-geral do Estado. A máquina fecha o balanço do Estado. Eu quebrei paradigma, é verdade. Isso me custou 3 idas ao Incor, quase que eu embarco, mas não embarquei, Deus me quer por aqui, né? E foi pesado, foi difícil você ter uma praia de 30 anos, né? Eu quebrei paradigma. O Almir Gabriel foi o primeiro governador a usar a receita do Estado na mão. Foi o primeiro governador. Essas já são as tuas habilidades como economista, que muitas pessoas não sabem, né? Tem essa formação e esse histórico aí também de. Aí depois de ter esse sistema na mão, revolucionário, dava para o Estado ter o controle de tudo. Para planejar pagamento era bom, transparência. O CEAF é um filhote do CEAF. Eu comprei para o Estado com a mão do governador. Só se faz quando o governador. Era eu e o governador. A conversa não tinha ninguém, não. Daí o governador dormiu. Aí implantei. Depois perguntei se ele queria um órgão. Eles faça. Digo, eu posso fazer uma controladoria do Estado, uma auditoria, faça. E eu redigi uma lei como se fosse ele. A lei que causa despesa de ser do governador. Só fazia assinar o governador. E só fazia assinar e criamos. Depois eu pulei fora. Eu quero voltar aqui, eu já falei da questão da tua renúncia, e eu quero voltar ao assunto da condenação da OAB, né, em razão de um ato da Comissão de Prerrogativas, de um promotor de justiça. Isso, a meu ver, mostra que a defesa da prerrogativa ela é muito importante, mas ela é muito delicada. Se você errar a mão, errar a dose, você pode até ter um revés, não é isso? Como é que você mantém esse equilíbrio? Você que esteve lá no fronte dessa guerra, construindo e trabalhando a comissão de prerrogativa da OAB. Quando um jovem, eu conheci um jovem abordar uma autoridade para não passar de vítima para réu. Não é isso? Aí que eu disse um jovem. Um juiz, um delegado, um promotor, sabia abordar. Doutor, eu fui chamado aqui, um colega que está com audiência, tem alguma coisa, meu colega que é fustigado, que é violado da sua prerrogativa, ele liga para a OAB, não liga? Eu estou sendo violado, o delegado, o promotor, o desembargador, ou o DAS, às vezes advogado, que cargo DAS pode fustigar o colega. DAS, passageiro, né? Mas pode fustigar o coleguinha, né?
Aí tem que dar um calor também, né? Aí, doutor, eu vim aqui, eu faço parte. Ah, mas fez cuidado. Pô, sabe que é bom quando você julga alguém, você se põe no lugar da pessoa. Eu me julgava no lugar de juiz. Eu, juiz, queria um advogado me fustigar. Vamos supor. Então, eu cheguei. Não tem preparo. Estou lá. Ele, se me chamar, estou só gravando aqui. Primeiramente, doutor, o senhor está aqui no meu gabinete com advogado ou na comissão de prerrogativa? Ele disse, mostra a sua autorização que a OAB lhe dá, o senhor está aqui vindo questionar meus atos. A primeira pergunta que eu fazia para mim. Tanto é, quando eu fui presidente, eu criei as carteiras. Carteiras diferenciadas da comissão de prerrogativa, né? Porque se eu fosse juiz, eu dizia, doutor, o senhor está aqui como advogado ou pela OAB? A OAB lhe deu uma procuração, o senhor está aqui vindo questionar o meu trabalho? O pessoal já vai de colete, já bota aquela indumentária. Os carros lá. De polícia. Não, não. Porque eu fazia isso. É bom de provocar. É bom de colocar no lugar do outro, né? Aí eu nunca usei minha carteirinha. Foi criado um regimento da OAB, dando poder para todos. Até de vez em quando eu estou lembrando assim na minha gaveta lá. Ela só é postura. O advogado deve ter postura, elegância, saber falar, para mostrar ao juiz que não está indo correto aquela audiência, conforme manda a lei, um CPP, o CPC, e a prerrogativa do advogado. Eu, uma vez, o primeiro carro que entrou num quartel de polícia aqui na minha foi comigo. Ela lhe deu um major, estava, acho que, de plantão adormecido, e de manhã teve que enfrentar uma audiência com os cabos lá, levado para o advogado. Então, um pouco pensado duro. O major estava duro. O advogado se afastou e me ligou. E eu estava na UAB, peguei o carro da AB, bora para o quartel. Eu no quartel, o carro entrou. Lá, mas falei com um colega que está vendo mesmo. Ele disse, doutor, o major está presidindo o inquérito, está me fustigando no meu dele, e eu preciso recorrer ao OAB. Ok, vai lá com o major, né? Viram vídeo separado. Agora vamos lá. Sou major. Major, o nome dele aqui, major, Paulo C. Não dei lá. Eu estou aqui em nome da OAB, eu estou aqui em nome da OAB, eu sou o presidente da comissão de próxima, pode ser um membro também. Então o colega me chamou que o desenrolar dessa audiência não está indo bem, cara, isso diz tanto. Eu pediria, major, que o senhor colaborasse para que a audiência se transformasse num processo normal, porque se não for do jeito, vai ser anulado, major. Mas não é onde você vai perder seu tempo. Talvez o senhor tenha até cansado de informação militar. E aí ele pegou o bandeira duro também, ele é duro, para que não adianta dureza? E pegou, não, vou chamar com ele, chama o corregedor. E veio o corregedor, um coronel. Esse coronel veio. Aí ficou nós três. Eu, o major e o corregedor da Polícia Militar. Aí, quem fala primeiro? Eu falo primeiro, falei primeiro. O corregedor também, mais elegante, experiente, talvez, estava cansado, e tratou muito bem, equalizamos. Disse, coronel, posso sair? Vai precisar de alguma coisa? O colega, pode conduzir a audiência aí? Eles podem mesmo. Resolvemos, tranquilo. Com firmeza e diplomacia. Com firmeza, diplomacia, elegante, sem fustigar, sem maltratar, sem ferir ninguém. Então ali, eu vou levar a apresentar contra o major, contra o coronel, tem remédio para ele. E agora com o CNJ, tem mais remédio também. Tem remédio para todos. Na OAB também, vou dar trabalhinho para eles. Não é melhor pacificar? Não é verdade? Eu representei com o juiz que eu dei um trabalhinho para ele. Foi o único que esse é muito duro também demais. Esse merecia uma reprimenda. Esse pegou um calorzinho. Eu acho que ele não parou de estar fustigando o advogado. Os demais todos eu pacificava. Eu chegava numa boa, com elegância, com respeito, não agredia, tinha um limite. Foi por isso que eu preparei os 30 advogados. Nessa audiência que eu fui, eu levei o presidente da secção de Castanhal, mais dos colegas nossos daqui, para ver como é que se aborda um juiz federal. O juiz até terminou pacificamente, o juiz também, me coloquei à disposição do juiz. Quem une o advogado é a OAB, não é o juiz federal, ou erro de conduta, é isso? É isso? Mas o juiz já falou, excelência, se o meu colega errar, pode dar aqui meu telefone, me diga que eu peço a posição dele. Eu peço. Não, o colega também o advogado tem que agir com dignidade, com seriedade, com postura nos seus atos. Não é verdade? Se ele errou, ele tem que pagar. Não é verdade? É o dever ético, inclusive. É dever. Aliás, você falou de ética,
a ética e prerrogativa são faces da mesma moeda. Entendeu? Por isso eu gosto de ética, eu gosto de prerrogativa. Você tem que ter respeito, saber como deixar o cliente, saber como conquistar o cliente, em todo um ritual. Essa postura pode de ter. Ele chegar em qualquer lugar e encarar o cliente dele no supermercado, na rua, num shopping, num 5 estrelas, 10 estrelas, é doido. Santiago, É limpo, né? para finalizar aqui, me diga uma coisa. Depois de construir toda essa estruturação da comissão de prerrogativa, fazer todo esse trabalho que até hoje está marcado na comissão, como é que você vê hoje a defesa das prerrogativas no âmbito da OAB Pará? Hoje, as instituições jurídicas estão um pouco tenebrosas, não é verdade? Diferentes, não é verdade? O Supremo sendo o órgão maior de tudo, regindo tudo. Eu continuo a dizer que, se for responder você agora, não está agindo como manda o artigo 44. Está fora do artigo 44. A OAB se afastou um pouco da sociedade, do que está no 44 aí. Eu pediria que ela voltasse a ser o que era. Eu não sei como é que vai ficar. Nós estamos passando tempos esquisitos, tempos tenebrosos, né? Hoje em dia, uma pessoa do judiciário quer mandar em tudo, manda em tudo. Não sei até quando vai acontecer isso. Eu não sei para onde nós estamos indo, entendeu? Mas a nossa OAB deveria seguir o caminho do 44. Esperança de que tempos melhores virão, graças ao passado, né? A trabalhos como esse teu à frente da comissão de prerrogativa, que está aí até hoje. Nem tudo está sendo seguido, mas uma parte, pelo menos, está lá implantada. Eu quero agradecer, amigo, a sua presença aqui no nosso videocast. Infelizmente, nosso tempo estourou, tá? Mas agradecer essa troca de experiência, saber um pouquinho da tua vida, compartilhar isso com as pessoas mais jovens que não sabem onde começou aquilo que hoje é a comissão de prerrogativa. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso videocast. Eu que agradeço ao seu convite, das colegas que estão conosco, com dois, três colegas aqui, todos vocês, para tentar ajudar. A intenção aqui é divulgar o trabalho, porque, por isso que eu digo, é bom você saber o histórico, mas você daqui para frente seguir o correto, não é verdade? Foi isso que eu fiz, tudo que eu fiz para seguir da frente, quer no Estado, quer na OAB, por onde eu passei, eu procurei construir. Mas daqui para frente, amanhã eu parto, vou embora, né? Olha, quem fez foi o Santiago, quem construiu a auditoria foi o Santiago, quem fez foi o Santiago, e aqui para frente, leva. Nada é nosso, né? Tudo passa. Não é verdade? Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Santiago. Vamos encerrando aqui mais um videocast do canal Justiça Amazônia. Meu agradecimento à nossa equipe de produção, Giovanni e Raquel, da Dupla Comunicação. Que os parabéns. E a nossa coordenadora geral do Justiça e Amazônia, a doutora Tamisa Rodrigues. Até a próxima.